Bom, vamos seguir então, né? Aqui a gente tem os dois recipientes do mesmo material, termicamente isolados, cada um contém 10 gramas de água a 0 graus Celsius. E eu desejo aquecer até uma mesma temperatura os dois recipientes, mas sem misturar, não quero misturar eles. Para isso, eu vou usar uma liga metálica de 100 gramas, inicialmente a temperatura de 90 graus Celsius. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar eu tenho um copinho aqui com água, eu vou botar essa liga metálica, tipo uma colher bem quente, tá? A 90 graus Celsius num, vou tirar desse um e vou botar no outro. O calor específico de um é 10 vezes maior que o outro e eu quero saber qual vai ser a temperatura, né, de equilíbrio quando atingir o equilíbrio, tá? Transferido nele permanece até atingir o equilíbrio. O calor específico da água é 10 vezes da liga. A temperatura do bloco, por ocasião da transferência, deve ser igual a, quero saber a temperatura do bloco, tá? Ele vai dar calor. Então, o que eu sei aqui, ó? Eu tenho a massa e tenho do bloco. A quantidade de calor dos dois. Então, vai ser a massa de cada um deles, que eu sei, vou botar mais aqui embaixo, a temperatura de cada um deles. Gente, um é 10 vezes mais que o outro, então, o que eu fiz aqui, ó? Eu somei, coloquei o primeiro deles ali, ó, a 90 graus Celsius, fiz tudo com o primeiro bloquinho, tá? Depois tudo no outro copinho, porque eu tenho 2 copos, então eu fiz para um copo e fiz para o outro copo. E depois eu somei os dois. Vou somar as duas quantidades de calor. Então, aqui, ó, vou ter 2 MCA vezes T, né? Porque aqui vai ficar 0, vai ficar só T. Então, eu tenho 2 MCAT. Do lado de cá, eu tenho o MCA, né? Isso aqui é mais, tá, gente? Então, eu botei um igual ali, é mais também. MBC vezes o telinha com telinha que eu cortei, então vai ficar só menos 90. E aqui vai ficar o T. Então, eu deixo evidenciado os dois, não vou somar só esses dois carinha aqui, ó. Então, vai ficar MB, CB, T menos 90 igual a 0. Agora, eu vou trocar os valores. A massa do A é 10, o Czinho do A vai ser 10 Czinho do B, por isso que eu botei aqui. A massa do B vai ser 100, o CB é o que eu, né, outra das variáveis que eu tenho. E aqui vai ficar T menos 90. Então, multipliquei toda a galera aqui, deu 200 CBT. Multipliquei aqui, vai dar 100 CBT menos 9.000 CB. Como eu tenho CB dos dois lados da equação, depois que eu somei aqui, eu fiquei com 300, eu corto esses CBs. Então, eu vou ficar com 9.000 dividido por 300, que dá os 30. Esses 30 aqui é a temperatura final da água. Então, foi quanto? Ó, ela estava 0 graus Celsius. Ela recebeu 30 graus Celsius dessa liga. Quanto que a liga ficou, então? Se ela tinha 90, ela me deu 30, ela ficou com 60, tá? Outra aqui de perder tempo aqui, ó, de perder calor, não é perder tempo. Perder tempo. Nada é perda de tempo, gente. O tempo é bem útil. Nem que seja a gente sentar tomando matinho, discutindo. Qualquer coisa, nada é perder tempo. Todo tempo é utilizável. Por mais que seja fazendo alguma besteira ou estudando, como a gente deveria estar. Em um copo grande, termicamente isolado, contendo água a temperatura ambiente de 25 graus Celsius, são colocados 2 cubos de gelo a 0 graus Celsius. E a temperatura dessa água baixa 24 graus, porque ela estava 25, foi para 1, então ela baixou 24 graus com 2 cubos de gelo. Nas mesmas condições, em vez de 2, fossem colocados 4 cubos de gelo iguais aos anteriores, o que a gente teria? Vamos pensar. Se 2 cubos de gelo baixou 24 graus a temperatura, que estava 25, se eu botar 4, a tendência é baixar 48. Então, vai ficar uma temperatura negativa, né? Teoricamente, uma temperatura negativa, a água está congelada. Mas depende do que para ela congelar? Das massas. Massas não são a mesma. Eu tenho mais água do que gelo. Então, eu tenho água e gelo, porque vai estar os dois ali, a 0 graus Celsius, né? Vocês têm que entender que ela vai ficar negativa, né? Então, apenas água acima de 0 graus Celsius, não. Apenas água a 0 graus Celsius, não, porque o gelo não vai derreter totalmente, né? O gelo a 0 graus Celsius e a água acima de 0 graus Celsius, não, porque houve uma mistura. Eles pararam de trocar calor, então os dois estão a 0 graus Celsius, tá, gente? E essa questão aqui é uma questão que eu acho que eu não tinha colocado o gráfico para vocês. Porque o gráfico tem que botar com uma imagem lá e daí já dá creu, tá? Então, eu desenhei o gráfico aqui só para corrigir ela para vocês.
O gráfico a seguir mostra a variação da temperatura de uma certa massa de água. Tá ali o calor específico da água e o calor latente de vaporização da água, contido em um calorímetro ideal a partir do instante, né, em que uma fonte térmica começa a fornecer calor à razão de uma fonte térmica. Vamos pensar que eu estou aquecendo água numa jarra térmica, coloquei no micro-ondas, uma coisa que vai aquecer ela, tá? Então, o que vai acontecer? A massa contida no calorímetro a 25 minutos iniciou o aquecimento. Então, o que aconteceu aqui, ó? A água estava a 20 graus Celsius e ela subiu e foi para 100 graus Celsius, isso em 5 minutos. Depois, ela manteve essa temperatura de 100 graus Celsius até os 25 minutos. Então, eu tenho duas coisas. Eu tenho ali um aumento de temperatura, né? E tenho uma mudança de temperatura, de estado físico, no caso, né? Aqui, ó, quando tá subindo, a gente tem o QC-MAT. Quando tá reto, tem o QMEL. Lembram da linha lá, né? Então, o que vai acontecer aqui? Nesse primeiro tempo aqui, ó, eu tenho a potência da máquina. Potência é o Q dividido pelo T, lembram disso? Essa potência é de 2.160 calorias por minuto. Em 5 minutos, quanto que ela vai me dar? Porque aqui ficou 5 minutos aquecendo, né? Então, vai dar 10.800 calorias. Aí, o que eu vou fazer? 10.800 só nesse primeiro pedacinho aqui, gente, tá? 10.800, a massa, vezes a variação da temperatura que deu 80, eu tenho uma massa de 135 gramas. Tranquilo aqui. Na segunda parte, foi dos 5 ao 25. Dos 5 ao 25 eu tenho 20 minutos. Então, nesses 20 minutos, fazendo o mesmo procedimento aqui da potência, em 2.160 vezes 20, eu vou ter 43.200 calorias, tá? E ela vai me dar 43.400 calorias. E daí, aqui eu não posso esquecer que eu mantive, né, que eu tive um QMEL. Então, vai ser igual a massa vezes o calor latente, porque ali já mudou do estado físico, a água a 100 graus Celsius já está evaporando. E daí vai ficar os 43.200 dividido pelo 540, vai dar 80 gramas. O que ele quer saber é quanto ficou de água no calorímetro, porque a água evaporou. Eu esqueci da minha chaleira lá no fogo e a água evaporou. Quando chegou lá, né, não tinha mais água, já derreteu a chaleira, a chaleira estava cheia e ficou só com um pouquinho d'água. Eu quero saber quanto ficou dela lá ainda. Até aqui ela não tinha evaporado, gente, tá? Então ela continuava com a quantidade de água que eu coloquei na chaleira, 135 gramas. E ela evaporou 80 gramas, então lá na chaleira ainda resta 55 gramas. Letra C. Então, como eu falei lá no vídeo de vocês, no início, gente, cansei, nunca mais eu faço um formulário tão grande. Semana que vem, né, dia 24, na próxima segunda, a gente vai fazer uma provinha. Durante essa semana eu vou pedir as atividades, as fotos da primeira, da segunda e da terceira atividade de calorimetria. Vocês vão me mandar lá pela plataforma, fotinho de todas, vai valer 10 pontinhos, as fotinhos. E quem me mandar todas essas atividades em dia tá valendo os maisinhos, né? Vocês sabem que esses maisinhos, em média, valem 5 pontos cada um. Então, sigam me mandando as atividades. Outra coisa, assim, ó, não fez, me chama pra gente ver o que dá tempo de fazer, porque a partir de agora, olha, a atividade eu peço numa segunda até a próxima segunda antes da aula, por isso que eu disse, até as 8 da manhã da segunda-feira. Vocês ainda tem toda a madrugada de segunda para domingo, quer dizer, de domingo para segunda, pra fazer essas atividades, e vocês estão meio enrolando, tá? Vou começar a ser chata, porque vocês têm uma semana pra fazer umas continhas e não me enviam. Não vou começar a não liberar mais esses pra vocês fazerem depois, tá? Quero cumprir prazo. Se eu liberar, eu vou começar a cobrar, dar menos pontinho para quem fez atrasado, tá? Vai valer metade daí. Beijo pra vocês, se cuidem e prestem atenção na plataforma, nos recadinhos da plataforma, tá? Beijo pra vocês.